Beleza, vamos retornar aqui o contato com o André para a gente começar esse papo sobre produção musical, sobre cultura popular. Vamos esperar aqui para ele entrar aqui para a gente estabelecer o contato. Dá um tempinho aqui para a gente ver as pessoas chegando e a gente chama o André daqui a pouco. Vamos lá, só esperar o André entrar aqui para a gente iniciar o papo. Vamos lá, o André chegou aqui. Vou mandar aqui o convite. Agora sim, né? E aí, Vanilo, tudo bem? E aí, André, tudo bom? Tudo tranquilo? Vou fazer o Tudo, seguinte, tudo. vou pedir só um minutinho só para me fixar aqui um comentário com o teu nome, para a galera saber quem for chegando, já ficar sabendo quem se trata da pessoa, né? E eu vou mandar aqui os convites aqui pro pessoal também. Vou reenviar aqui os convites para reconvidar o povo aqui. Oba, vambora. Eu vi Tranquilo? que você já está ouvindo aí o Paraty, né? Coloquei aqui, eu tava ouvindo. Eu tinha ouvido esse disco já naquela época que tu tava fazendo aquelas audições. Aí eu comecei a pesquisar aqui e ouvi, né? Muita gente boa aqui nesse disco, hein, André? Pois é, muita gente bacana aí, gente que faz parte aí da história, né? Legal. Muita gente bacana aí, muito bom aí. A gente pode falar um pouquinho dele aí. Beleza, a gente vai tirar um tempinho aqui para falar só desse processo do disco, do teu disco, como é que foi, o pessoal ficar Ah, que conhecendo, bacana. beleza? Maravilha. Vambora. Pronto, mandei aqui os convites pro povo, tá rolando já. Vou baixar aqui o volume aqui para não dar interferência. Bom, gente, a gente está começando aqui mais uma live da Dona Zefinha e a ideia nessa segunda fase aqui das lives, André, é fazer conexões aí com as pessoas que passaram e contribuíram de alguma forma com o processo criativo, né, a produção do nosso trabalho, que influenciam, que ajudam e que contribuem assim para o crescimento artístico da banda, né? A gente começou fazendo umas interações entre a gente mesmo, trocando ideia e falando, cada um falando do seu processo criativo dentro da banda. E agora, nessa segunda fase, você está abrindo essa. Aliás, você é a segunda pessoa que a gente está abrindo esse formato. A gente fez uma primeira com a Maria, do Carroça, de Mamulengos, que são parceiros e conhecidos de longa data assim da gente, né? E, Grande e aí figura. você já é a segunda pessoa que
e está entrando para a gente conversar nesse processo, né? Pessoas que contribuem com o processo criativo da Dona Zefinha também. Então, gente, para quem não conhece, o André Magalhães é músico, baterista, produtor musical, um dos mais reconhecidos e solicitados aí no meio artístico. E o André tem uma longa carreira, né, como músico, como produtor, já produziu muito e é um excelente engenheiro de som, assim, um cara que tem uma sensibilidade muito grande. Já teve dois trabalhos com a Dona Zefinha muito importantes, que deu uma contribuição danada assim, para a gente, abriu a cabeça e ampliou os horizontes. André, eu queria que tu começasse a falar um pouco sobre a tua história, né, como músico e posteriormente, eu não sei se foi ao mesmo tempo, essa coisa da produção musical, como é que entrou na tua vida? Assim, foi primeiro a produção e depois o músico André, ou as duas coisas caminharam juntas? Na verdade, assim, eu acho que as duas caminharam um pouco juntas, né? Primeiro veio a música, né? Porque a música acho que desde que eu me conheço como gente, assim, eu lido com música, né? Minha mãe tocava violão, né? Então, ouvia muito disco, né? Aliás, um grande minha mãe foi realmente uma grande instrutora, assim, me colocando nas coisas da música, né? Porque eu sempre ouvi sempre muito boa música, né? Um disco chegava, muito pequeno, né? Eu acho que uma das coisas mais antigas que eu lembro ouvindo assim foi o Quinteto Violado, né? Então, que depois vinha, depois que quando eu já já estudante de música, né? Já bem mais à frente, assim, fui ver aquele disco e lembrei, né? Que minha mãe tinha ouvia aqueles discos. Então, quer dizer, eu tive uma coisa muito forte de música desde pequeno, né? Porque sempre música boa. Minha mãe ouvia Tom Jobim, ouvia muita coisa de bossa nova, mas ouvia o Caetano, né? E coisas até experimentais, né? Tinha Araça Azul, por exemplo, Araça Azul, né? Uhum. Do Caetano. Tinha, Sim, minha mãe tinha em casa. Então, quer dizer, né, começou com a música, ouvindo música, né? E aí estudando piano. Eu comecei tocando piano, né? Meu, meu, meus avós me obrigavam a estudar piano, né? Eu e meus irmãos. Né? E aí, tinha até uma história engraçada que a gente tinha que ficar na frente do piano, meia hora, todo dia, sentar no piano. Então a gente tá jogando bola lá na rua, tá, não sei o que, meu avô falou assim, entra pra dentro de casa que é a tua hora do piano. A gente tinha que sentar. Meus irmãos sentavam e não tocavam. Ficavam com a cara emburrada, ficavam sentados na frente do piano e não tocavam sim. nada. E eu tocava. Né? E eu tinha uma tia muito querida que me ensinou a coisa base do piano, ainda com música erudita, né? E aí eu comecei, né? E depois veio a bateria, aí, aí acho que as coisas começaram a andar juntas, né? Porque eu sempre gostei de gravar, né? Sempre gostei de tocar bateria e pegar um gravador e gravar. Isso eu fiz desde sempre, né? Então, na época era um gravador cassete, né? Então eu Sim. gravava e sempre ouvia essa relação com a gravação, eu tenho desde esse tempo, né? E aí para fazer, aí quando eu me tornei profissional, né? Quer dizer, comecei a fazer muito, né? Então eu tinha um esquema lá, eu tinha um quarto, eu tinha meu piano, um gravador que tinha eu tinha até já um microfone assim, aqueles bem simples mesmo na época, eu acho que Uhum. era um tipo de som, alguma coisa, e a bateria. Né? Então eu tinha essa setup que eu usava para dar minhas aulas e também gravar minhas composições. Então, quer dizer, a coisa da gravação já veio daí, né? De buscar, né? Gravar de uma maneira bacana, né? Eu tocava bateria, me acompanhava no piano e vice-versa, fazia esse tipo de coisa. Então, a, essa situação, e aí quando veio naturalmente, depois dessa situação de eu gostar de já gravar em casa, tá? E quando veio a situação de vivenciar o estúdio, ali para mim criou um outro mundo, né? Porque aí eu participava, né? Do primeiro disco que eu gravei, por exemplo, né? Eu já me apaixonei por aquela história do estúdio, né? De gravação, né? E aí eu lembro, né? Que é um estúdio de um grande amigo que chama Flávio De Caroli. Né, hoje ele é técnico do Titãs, ele viaja aí o mundo inteiro é, e, e trabalhando com grandes artistas assim. E eu comecei editando fita rolo, né? Então eu cortava as fitas rolos,
né? E porque a fita rolo você tinha que ter um corte, né? Que você cortava. Você usava, né, a fita que você manejava, achava o ponto, e era para fazer, porque não existia a masterização, onde se juntava todas as músicas. Existia que você punha num carretel de fita um lado do disco. Então, é Caramba. aquele que, entendeu? Que era um lado que você punha naquele carretel de fita. Então você pegava a fita, e aí depois que você mixava para a fita, você cortava as fitas, colocava na ordem nesse carretel, né? E aí emendando até somar o lado A. Aí num outro carretel você põe o lado B. Então, esse Isso tipo de coisa, manualmente mesmo, né? Um negócio artesanal, né? manualmente, você cortava mesmo, né? E às vezes tive situação de, por exemplo, o vinil, ele tem que ter 18 minutos por lado, né? No máximo 20, vai. Até 20 você faz. Mas mais que isso, começa a perder muita qualidade. Então, às vezes, de uma certa forma, durante o processo, o disco, por exemplo, tinha 23 quando juntava todas. Aí você tinha que ir num quebra-cabeça e editar mesmo, cortar um pedaço. Aí fala, vamos tirar a introdução de tal música, ou vamos tirar uma repetição de tal música. Aí você ia na faca mesmo, achava o Cara, ponto, e como eu era músico, então assim, eu tinha facilidade para achar esses pontos, né? Então, uhum. achava o ponto de corte, e às vezes aquele bumbo, ou então aquela voz que entrava a segunda parte, aí você aí colocava. Então, quer dizer, você na cabeça você imaginava aquela edição no corte da fita, de fato. Aí você juntava, aí ali você naquela música você tirava 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Aí você até você chegar no seu tempo. O disco antigamente você tinha que programar o disco, porque tinha várias, primeiro quantidade de canais e Uhum. depois também porque você tinha gravadores que tinham poucos canais, na verdade. Quando eu comecei com 8, no máximo 16. Né? Então Certo. você tinha que programar a gravação para você fazer aquela música. Não era uma coisa de você simplesmente você ir colocando, né, que nem a gente faz hoje, né? Ah, grava aí uma percussão, grava. Não. Opa, que música que eu vou gravar? Que instrumentos que vão ter? Como que eu vou distribuir isso nos canais? Então você tinha que pensar um pouco, você tinha um planejamento dessa gravação, né? E aí você, Até, é, porque também deveria ser muito caro, né? Então, para você otimizar a questão de recursos também, né? também tinha essa questão, né? Porque os recursos eram muito, você tinha poucos recursos para você fazer aquilo, né? Então, mas era muito interessante. Então, ali foi minha convivência com o estúdio. Falei, eu vou começar a entrar nesse estúdio porque eu preciso viver esse mundo. Quando eu fui fazer as primeiras gravações, né? E o Flávio, nesse estúdio do Flávio, foi ele que me abriu as portas. Daí depois, conforme eu fui gravando em outros estúdios, eu fui me deparando e sempre acompanhando o processo de produção. Sempre, sempre, por exemplo, eu ia gravar um disco, eu ia gravar uma bateria, por exemplo, daquele disco, né? Eu não ficava só para ver a bateria, eu ficava para ver as outras coisas gravando e acompanhar. Então aquilo para mim virou um mundo que sempre foi paralelo às duas coisas, né? E aí quando, né? E aí eu como instrumentista, né? Eu tive um grupo muito especial, né? Que chamava Aquilo Deu Nisso. Aquilo deu nisso. Cara, Aquilo só Deu um Nisso. parênteses em relação a esse grupo, viu, André? A primeira vez que eu ouvi, tem um programa aqui na Rádio Universitária, é, é um programa que a programação toda é música popular brasileira, só que só pérolas, né? E aí, a primeira vez que eu ouvi esse grupo foi justamente nesse programa de rádio, cara. Quando o cara falou. Eu sempre gostava de ouvir esse programa. Era um programa que tinha 9 horas da manhã, tinha o Réu Ouvindo Nordeste, e logo em seguida tinha esse programa sobre música popular brasileira. Aí foi a primeira vez que eu ouvi esse grupo, o Aquilo Deu Nisso. Pois é, então, e esse grupo é um grupo que a gente teve algumas formações diferentes, cada disco, a gente fez 5 discos, né? E cada disco teve uma coisa muito especial, né? A gente chegou a fazer um disco que foi totalmente gravado ao vivo e mixado ao vivo, né? Tem um disco que chama Tocando Tudo. E você acha na internet, Aquilo Deu Nisso, Tocando Tudo, você acha esse disco, né? E é um disco que é um disco que a gente, por exemplo, a gente ensaiou muito
né? A gente ensaiou muito para fazer o disco, né? E a gente chamou 2 amigos produtores, né, para ajudar. Isso foi o Duofel, que é um grupo de uma dupla de violão que é incrível aqui, né, do Fernando e do Luiz. E eles ajudaram com um grande técnico também que chamava Mika, que é um técnico que foi técnico durante anos, acho que até hoje. Ele faz shows com os Almir Sater, ele trabalhou com o Ivan Lins, trabalhou com uma série de pessoas. Então era um cara que tinha muito conhecimento técnico, trabalhava muito em estúdio. Então, e a gente chamou ele para mixar o disco ao vivo. Então a gente gravou e mixou ao vivo, por causa de recurso. E na época a gente não tinha tanto recurso. Sim. E aí a gente gravou diretamente para uma fita que chamava DAT, que era assim, na época, era assim, tipo, a novidade. Tipo, Cara. só tinha poucos estúdios em São Paulo que tinha essa situação de gravar em Uhum. DAT, né? Eu achei Então, aqui eu achei o disco aqui. Vê se é esse aqui, ó. Vou colocar pra gente ouvir um pouquinho, um trechinho. põe Ao aí. vivo, tá aqui. Agora que vai começar. Isso tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Tá chegando bem o som, hein? Cara, que massa, que massa. Pô, deu uma saudade agora, você falando desse disco aí, puxa vida, né, dá uma saudade mesmo dessa época, porque é uma época que eu, como instrumentista, né, assim, eu diria que foi meu auge como instrumentista de estrada mesmo, né, de show, porque a gente fazia muito show, né, o Aquilo Uhum. da Disco chegou a fazer num ano, a gente tem uma agenda em um ano que a gente teve cerca de 120 shows no ano, né, então, a gente tocava muito mesmo, né, então, a gente era um lugar, era um grupo bem especial. E esse disco foi justamente, a gente ensaiou muito. Ali é uma Sim. época que a gente convivia um pouco com o Hermeto Pascoal, porque a gente fazia muito show no Rio, né? E quando a gente ia para o Rio, a gente ia visitar o Hermeto, na casa dele, lá no Jabur, né? E aí a Sim. gente indo lá, a gente participava às vezes do ensaio, dava canja com ele no ensaio, na época foi na época daquele disco Festa dos Deuses, né, do Sim. Hermeto, né? Então a gente frequentava, a gente ouvia aquelas músicas que saíram nesse disco, né? A gente ouvia, algumas a gente chegou a ouvir nascer, porque a gente participava bastante desses, dessa, desses ensaios quando a gente ia para o Rio, né? A gente fazia muito, então deu uma saudade, ouvindo essa música aí, deu uma saudade, enfim, Rapaz, né? e E era aí assim para um grupo de música instrumental, assim, 120 shows num ano, cara. Era muita coisa, né? era muita coisa, mas tinha também era uma época eu não vou falar que era moda, mas você tinha muitos grupos de música instrumentais e muitos bares que tocavam música instrumental. Então, só Sim. em São Paulo, você tinha o chamava Saint Germain, depois virou Xanja, depois Jazz and Blues, aí você tinha Blue Note, que não é esse Blue Note que tem hoje, mas tinha Blue Note, enfim, tinha várias situações também, até de lugares, a gente chegou a fazer, tipo, é, festas, que a gente adaptava, a gente põe algumas músicas nossas, músicas de outras pessoas, tal, não sei o quê, mas a gente chegou. Então, quer dizer, a música instrumental, ela tinha uma coisa que ela estava. Ela era. Eu vou dizer, não que ela era mais viva, mas que a relação com as pessoas era mais viva. Tinha mais. A gente tocava em bares e lotava um bar. A gente viajava, ia para o interior, para o Rio, e esses lugares sempre estavam cheios. Né? As pessoas indo, mesmo com bar, mesmo às vezes no meio de uma festa. Então, quer dizer, a Uhum. música instrumental, ela de uma certa forma, ela estava forte. Né? Então Sim. você permitia a gente tocar. E como a gente fazia uma música que era alegre, né, que lidava com a música brasileira, sempre
O foco para mim sempre foi a música brasileira. Então, para mim foi a música instrumental. Essa época foi um auge. E, assim, a gente participou de grandes festivais de jazz. A gente chegou a participar do Jazz in Concert, participamos do Free Jazz Festival, que é um grande festival que acontecia em São Paulo e Rio. Então, quer dizer, foi uma época muito boa. E nessa época que aos poucos eu fui, a partir desse momento que tem dessa relação desse grupo que a gente gravou vários discos, com a questão de a gente de vivenciar essa produção de estúdio, foi aí que chegou as minhas, como se diz, que eu comecei a trabalhar como produtor, né, assim mesmo, né, porque eu produzia os próprios discos do Aquilo de Luz, né, Certo. eu com o meu parceiro, grande parceiro Paulo Padilha, que hoje é um grande cantor, grande, enfim, e é parceiro até hoje, porque ainda hoje eu toco com ele, a gente faz turnês, né? Todo ano, Uhum. quase todo ano a gente faz uma turnê nos Estados Unidos. É um grande figura, né? E a gente era parceiro, ele tocava baixo na época. E a gente Uhum. era grande parceiro de produção. Então a gente produzia, de uma certa forma, a gente estava muito envolvido nas produções. E aí eu fui me deparando. Então fui aprendendo, né? Vivendo isso nos estúdios, eu fui aprendendo a lidar com a questão do estúdio, música. Aí, aos poucos, eu fui querendo ter equipamento para poder mexer. E aí eu fui entrando, cada vez fui entrando nesse mundo, mas sem perder o mundo de músico, né? E Sim. somando, né? Aí entrando um músico, aí depois entra o produtor, aí depois entra a cultura popular, que assim é, com, que eu começo, né, ter um estúdio para produzir meus trabalhos, né? Comecei a produzir grupos e artistas antes, né, fora, e depois passei a ter um estúdio para produzir, né, que foi o Zabumba, né, que é um Sim. estúdio que durante 15 anos em São Paulo eu fiz muita coisa. Então ali juntou o músico com o produtor e o estúdio, né? Então acho que esse tripé foi nesse momento, assim. Tá, e o estúdio, o Zabumba, ele durou um tempão e foi em parceria com um amigo também, né, que foi seu sócio durante muito tempo, que tem até uma participação aqui no teu disco, né, no Paraty. Sim, o Sérgio Rossoni, né? Que é Exato. um grande amigo e ele dividiu uma das faixas, ele fez um trechinho de uma parte B, né, que é uma parte até que fica mais lenta, mas que eu Sim. fiz questão de trazer ele por causa da história, porque eu acho que a gente, quando eu, por exemplo, eu gravei, assim, na minha trajetória, assim, como músico, como artista, como produtor, e também como técnico, sei lá, engenheiro de mixagem, masterização, tantas coisas que eu participei, discos que eu toquei, né, Uhum. eu já fiz uma lista, eu tenho uma lista aqui de currículo e tal, não sei o que lá, e ele ultrapassa 600 discos, né, então, quer dizer, Caramba. é, então eu tive muito realmente me envolvi muito no processo de produção, né, em discos, né, em várias funções, né, não só como produtor, como músico, enfim, às vezes até como diretor artístico também, quer Uhum. dizer, muitos processos, né, e o Sérgio, né, lá no Zabumba, Zabumba foi um lugar bem especial, assim, disso, né, e o Sérgio, um sócio, né, e amigo, né, assim, eu acho que isso Legal. para mim é bem importante você lidar com amigos, né? É. Interessante, André, porque esse processo de você produzir um disco é um processo de entrega muito grande, né? Tanto de quem está produzindo, mas de quem está sendo produzido também, né? Porque existe muito essa coisa da convivência, né? Da troca de energia, porque e da afinidade também, né? Porque se não tiver essa entrega e essa afinidade, eu acho que o trabalho não acontece, né? Assim, você ter uma marca aí de mais de 600 discos, o leque de possibilidades que você amplia, um monte de gente que você conhece, a quantidade de coisa que você aprende, os contatos que você estabelece, é uma riqueza muito grande, né? E para ti, assim, como é que é lidar com pessoas dentro do trabalho? Porque eu acredito, assim, existem temperamentos, né? Existem pessoas que se comportam de uma forma ou de outra,
mas como é que é essa troca de energia dentro do processo de produção? Assim, como é que você enxerga essa troca? Acho que você tocou um ponto muito importante, né? Que é essa troca, né? Acho que para mim é o mais, acho que é para mim muito mais importante do que é, assim, do que o resultado em si, assim, do que você fazer um disco, você gravar uma música, assim, é o encontro, né? O encontro que eu estou fazendo. Então, Vanildo, a gente quantas coisas que a gente já fez junto, né? Uhum. Eu tenho, né, o maior prazer de fazer coisas juntos com você, né? A gente tantas coisas boas a gente já viveu. Seja em palco, seja em estúdio, seja em outras situações. Então, quantas coisas boas que a gente já viveu? O que que a gente trocou, né? Eu vejo alguns Sim. amigos que entraram aqui, por exemplo, Fernando. Inclusive tem o Fernando, não sei se está ainda aí, Fernando. Você está aí, ele lá de Londres, né? Que é um amigo que eu vi entrar. A Paulinha Rocha, que é produtora, que também eu vi entrar. Enfim, Orlângelo, que eu vejo que está aí, né? Claro, né? Dona Zefinha, peso. Mas, assim, assim todo mundo que, que me acompanha, que a gente trabalha junto, né? Acho que pode perceber essa questão que, para mim, mais importante do que, às vezes, até a produção em si é o encontro, né? Como a Uhum. gente encontra com as pessoas, o que que a gente, o que que a gente vai encontrar naquela outra pessoa, que não só a música, né? Sim. Que não só aquele instrumento, que não só. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso que faz uma boa relação de produção, que eu acho que não é nem hierarquia de ser produção, mas é de função mesmo. Né? Então Sim. você tem, às vezes, diversas funções que a gente justamente troca elementos, né? Troca é, é, ideias, né? Que são ideias que às vezes musicais, às vezes não musicais. E é isso que a gente faz, e é isso que faz, né? Esse processo, né? Muito Então, legal. né? Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes quando a gente vai fazer um disco, ou não precisa ser nem um disco, pode até ser uma gravação, ou fazer um show, fazer muito mais importante do que o resultado daquilo, do que aquele disco que sai, aquela música que vai para a internet, ou aquele show, é o processo. Né? O processo que a gente vive no ensaio, o processo que a gente vive dentro de um estúdio, o processo que a gente vive acho que esse é o ponto. Né? Esse, para mim, é o ponto principal. Né? A música que a gente produz, eu acho que é um resultado desse encontro. Né? Então, para mim, isso é bem significativo, eu acho bem importante esse ponto, assim, sabe? Massa. E assim, esse processo de encontro, né? Foi nesse processo de encontros e de trocas que, em 2009, né, através do Flávio Paiva, estabeleceu-se esse contato com a dona Zefinha. Acho que um show, né, no Sesc, lá no Brincante, eu acho, que era um show que o Flávio Paiva estava organizando, tinha a sua participação e outros amigos. O Orlângelo foi com a dona Zefinha lá, com os bufões, e a partir daí a gente iniciou um processo de troca, de conversa para vários projetos da dona Zefinha, né? Através do contato, né, do Flávio Paiva. A partir daí, depois você veio produzir os bufões lá na casa de teatro, depois teve o Invocado, né? Coincidiu também de você vir morar, passar um tempo aqui no Ceará, lá no Cariri e tal. Queria que você falasse desse processo aí, desse contato com a dona Zefinha e um pouco o que você achou, né, desse trabalho que a gente acabou desenvolvendo junto, esses projetos que a gente acabou fazendo junto com o Flávio Paiva, né, esse processo que a gente iniciou e que eu digo que não finalizou, porque tem mais coisa para vir por aí, com certeza. Ah, com certeza, eu espero muito. Mas eu acho justamente um encontro, né? Por exemplo, né? A questão do Flávio, né? Flávio, eu conheci ele aqui em São Paulo, numa festa com uns amigos, que era até uma festa que estava acontecendo, eu lembro muito bem que chamava um espaço chamava A Casa, que estava sendo coordenado pelo Benjamin Taubink, que era uma Uhum. casa de encontros de música, né? Que onde se encontrava artes de uma forma geral, né? Não só música, mas como arte no modo geral, né? Enfim, eu conheci ele lá, tanto que ele falou, pô, Souto, que legal, tanto que a gente
trocou umas ideias, tal, não sei o quê, e logo, e ele era muito amigo também de uma grande figura, que é será que é a Mona Gadelha, né, que hoje ela, acho que coordena lá um dos laboratórios, né, lá de música, né, Ela produz a área de música aqui do Porto Dragão. Isso, exatamente, né? Então a Mona, então ali a gente já criou uma relação, né? O encontro, é um encontro de conversa, de trocas musicais, de trocas de música. Aí eu passei a enviar coisas para o Flávio de música. Aí o Flávio eu gravei, eu mixei alguns discos, né? A voz do Orlângelo eu conheci através de uma produção do Flávio, né, Sim. de algum dos discos infantis, eu não lembro qual que foi, né, mas da produção, eu ouvi a voz, aí depois passei a ter o contato mais, conheci o Orlando, né, a gente se conheceu lá no Brincante, né, e passou, né, aí naturalmente, né, quando eu fui mudar do Cariri, que teve uma época que eu morei no Cariri, a gente se encontrou para fazer os Bufões, né? Que para mim Uhum. é um disco que eu acho assim incrível, assim, das produções assim que eu sou muito feliz de ter participado, assim, porque é um disco assim muito especial, assim, e eu acho que é um disco que traz uma coisa muito bacana, que ele é gravado lá em Itapipoca, né? Eu acho muito interessante, eu adoro fazer essas produções onde você se torna possível fazer uma coisa onde tanta gente acha que não é possível fazer um disco de qualidade, né, num lugar que fazer um disco de qualidade você tem que ir para São Paulo, ou você tem que ir para o Rio, ou você tem que ir para Fortaleza. Não, você pode fazer um disco de qualidade, uma super qualidade em Itapipoca. Você pode Sim. fazer um disco super qualidade. Então, ali, para mim, né, e a qualidade, ela nem sempre é a qualidade técnica. Né? A qualidade, às vezes, é a qualidade desse encontro, dessa música. Certo. Certo. Então, eu lembro, pô, muito feliz de estar lá em Tapipoca, né, gravando, né, a gente passou uma semana internado naquele estúdio, a gente saía do estúdio, então, isso aqui, às vezes ia para a serra, lá pulava no lago, né, eu tenho uma foto até hoje de boia, que a gente pulando daquelas boias de pneu, no lago lá na serra, né, super gostoso, Sim. uma foto, né, então, para mim, foi um momento muito feliz de essa música. Depois o Orlando foi lá para Nova Olinda, lá onde tinha um estúdio, para mixar junto comigo, né? Um disco que eu sou muito orgulhoso de ter feito, né? Tanto Uhum. que os processos todos com Dona Zefinha, né? O Invocado também é um outro disco muito especial, que são discos que as pessoas têm que se espalhar realmente por todos os cantos mesmo, porque são discos bem especiais, né? O Invocado, ele é um disco invocado mesmo, né? A gente fez um Sim. processo também bem nesse processo de fazer a coisa meio ao vivo, né? Com poucas, né? Mesmo os Bufões também foi assim, né? A gente fez a base, né? Essa base feita valendo, tudo, né? Que é o processo que eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar com esse processo de fazendo música. Né? Eu não gosto muito de trabalhar com esse processo de gravar uma coisa, depois gravar outra, depois. Não que a gente É, não possa agir dessa forma, mas eu gosto do processo de produzir música, de a gente fazer música juntos. Né? Isso é uma coisa muito forte para mim. isso, André, assim, o pouco que eu pesquiso, assim, isso era uma prática, também por limitações técnicas e financeiras, era uma prática que se fazia muito antigamente, né? Você chegar no estúdio com vários músicos ensaiados, dá o conta quatro, vai lá e grava. Isso traz uma certa atmosfera de uma música feita de maneira orgânica, né? E é isso que eu acho que, por exemplo, eu posso falar pelos Bufões e pelo Invocado, são discos que traz uma música orgânica, né? Que é feita por pessoas ali, que não é uma música que é quadrada, nem é mecânica, é uma coisa que flui, né? Eu acho que esse formato e essa técnica de trabalhar traz esse espírito, né? Ser uma coisa fluida e orgânica. Mas é assim que eu acredito a música, né? A música a gente faz junto, né? Não que a gente não tenha bons processos a serem feitos separados também, sabe? Eu acho que também existe. Hoje em dia, por exemplo, está acontecendo lindas gravações
né, internet, né? Tem coisas muito bonitas acontecendo. Eu acho que das coisas mais bonitas são as coisas da Mônica Salmazo, que está fazendo encontros, né, que ela chama músicos, mas tem muita gente, a Teresa Cristina está fazendo, muita gente está produzindo música nesse tempo, né, onde a gente está fazendo coisas à distância, né? E assim, eu acho muito especial, né, isso continuar existindo, né, porque realmente a música. Então, eu acho que é possível fazer coisas separadas, bacanas, não que necessariamente a gente precisa fazer isso, como se diz, todos juntos, né? Mas eu gosto desse processo. Eu gosto desse processo de tocar junto, né? Eu gosto desse processo de criar junto, né? De pensar, vamos tocar assim, vamos ensaiar. Eu gosto muito desse processo de ensaiar e gravar, né? A gente Sim. ensaia e grava, ensaia e grava. Acabei de ver aqui um grande amigo aqui, Aécio, lá da Aécio, Fundação Casa Grande, acabou de acabou entrar de entrar aqui, nosso aí. amigo, né? Então, ele também, ele pode até confirmar isso, né? Essa questão de a gente preparar as coisas para a gente gravar, do que a gente vai pensar, né? A gente está muito aberto ao acaso, né? Eu sou muito aberto, eu adoro o acaso, né? Sim, Aquela gravação que a gente faz, né? E que às vezes não dá certo, mas fala, mas isso ficou interessante, então vamos usar isso, né? Então eu sim. adoro o acaso, eu adoro o improviso, eu não tenho problema com isso, né? Uhum. Mas essa coisa de produzir junto, né? De estar junto fazendo, né? Eu acho muito especial, assim. Acho que é o processo que eu acho que é o processo que a gente cresce, né? É estando junto e produzindo juntos, né? Falando um pouco do Paraty, esse processo de produção do disco, assim, é o teu primeiro disco, né? E depois de produzir muitos e muitos discos, e aí agora um disco teu. André, como é que foi esse processo? Assim, tu foi selecionando coisas, tu foi juntando ideias, ou tu tinha uma ideia principal e depois foi enxertando outras coisas? Como é que foi o processo de maturação desse disco? Olha, o Paraty, para mim, foi um. Eu pensei muito para fazer ele, na verdade, né? Porque o Paraty, ele nasceu de uma ideia de contar uma história de vida musical, né? Isso, acho que nasceu disso, né? E depois desse processo, né? Quando que eu já falei, né? De ter gravado muitos e muitos discos, né? De outras pessoas, né? Eu falei aqui, já participei de mais de 600 discos, né? Gravando com outras pessoas, né? Produzindo, né? Não só produzindo, mas também produzindo, tocando, gravando às vezes detalhes, às vezes mixando, masterizando, sei lá, de todo tipo, né, de processo, né? É, eu falei assim, mas eu vou fazer meu primeiro disco, né? Eu nunca fiz um disco, eu já fiz tanto disco dos outros, né? E assim, quando a gente cuida de um disco, é, a gente, quando a gente produz um disco, a gente, é, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com, com aquele material, né? Da onde que a gente vai partir, né? Então, eu parti da minha história, né? Sim. A Paulinha acabou de comentar aqui, né, minha querida produtora Paula Rocha, que a gente, na verdade, assim, hoje é uma grande parceira, que eu conheci através de vocês. Como é importante o encontro, né? Como é importante, né, os bons encontros, onde a gente encontra as pessoas, né? E hoje é uma grande figura aí que a gente faz grandes coisas aí, né? E assim, mas voltando, né? Ela inclusive faz parte dessa história do Paraty, que é uma das pessoas que me ajuda nesse processo. Mas eu pensei, bom, quem foram as pessoas importantes da minha vida? Né? Certo. Quais são as músicas realmente importantes? Por exemplo, o disco eu abro, uma das primeiras composições minhas. Eu não vou falar que é a primeira, mas do período que comecei a compor. Então, é uma composição que vem ali dos anos, eu vou falar que é ali por volta de 90, 89, É 90. o peixe com banana e coentro? Peixe com banana e coentro. Exatamente. Se quiser por aí, põe um trechinho aí. Vou botar aqui um trechinho aqui pra galera curtir. Só abrir aqui, tá?
E o, Então, o interessante é que assim, eu gosto muito das coisas que você faz, que são a união de gravações, né, orgânicas com coisas feitas no estúdio, né? A forma como você encaixa essas duas coisas é muito interessante, é muito bem feito. mas isso é um pouco também. Aí entra um outro ponto, o Vanildo, que é o ponto da minha história com a cultura popular. Né? Sim. Olha lá, vou ouvir um pouquinho. Tá aqui. Pois é, né? Mas eu ouvi o disco todinho, é todo lindo, cara. E o, Ah, que legal. essa metaleira aqui é uma metaleira pesada, né? Os arranjos do Proveta. Pois é, então. Então, aí que entra a história, né? Aí que entra a história, né? Porque, justamente, né? Essa música, por exemplo, é uma música que fala muito, né? Sobre essa questão, né? Das pessoas que participam, né? Aliás, aviso que logo, logo eu vou estar lançando aí o álbum, assim, não que novamente, mas agora com uma capa virtual, com toda a ficha técnica, porque eu acho, assim, uma falta de respeito de todas essas distribuidoras digitais que não põem, não colocam na sua estrutura a ficha técnica de um disco, né? Porque a gente Sim, nunca faz um disco sozinho, a gente faz um disco com muita gente em volta, com entendeu? certeza. Que não é só, às vezes nem são só músicos, são os produtores, as pessoas que estão envolvidas em torno disso, aquelas pessoas que ajudaram, enfim, a pessoa que fez a capa, a pessoa que está produzindo, enfim, é muita gente que é envolvida no disco, né? E você não colocar isso, né? As plataformas não tem um espaço para você colocar uma ficha técnica, então eu acho um desrespeito à produção, né? Porque Sim, você pega os discos os discos de vinil, CD, você tinha um encarte, você lia, você queria saber quem era aquela pessoa que estava fazendo, tocava aquela música, né? Então eu faço questão de colocar isso muito em pauta, né? Porque é um disco meu, é uma idealização minha, de fato, né? uhum, Essa coisa dos 50 anos, de construir a minha história.
o disco Paraty eu construí a partir, né, dessa ideia de, assim, da música, de eu ter sido alimentado pela música, né? Não é à toa que essa primeira música ela chama Peixe com Banana e Coentro. Né? Primeiro de uma, eu acho que é uma culinária brasileira, né? Que eu acho que é um disco realmente que fala de um Brasil, né? E também por essa coisa de ser um alimento, né? A música é um alimento. Então eu trato um pouco como isso. Então essa condução do disco para quem for ouvir está aberto em todas as plataformas digitais, né? Pode ouvir tudo, mas logo, logo eu vou estar colocando essa capa virtual, que é um processo, né? Então, pode procurar aí nas redes sociais, André Magalhães, Paraty, tem Instagram, tem Facebook, e também tem YouTube, enfim, tem várias, é só procurar por André Magalhães Paraty que vocês vão encontrar, né? E essa música que você colocou agora, né? Então ela começa com ela é a primeira música que eu gravei no disco, é a primeira ação que eu fiz em prol de fazer o disco foi com essa música, que é uma das primeiras composições minhas, né, e que eu Uhum. trago grandes amigos na base, que é o Fernando Barba, que foi a pessoa que criou o Barbatux, né, que ele fazendo Rhodes, né, Kiko Sim. Dinucci, que é um grande amigo, grande que eu conheço o Kiko já assim das primeiras gravações que ele teve lá no Zabumba, né, eu que gravei o Padê, gravei o Afro Macarrônico, o Viola, agora gravei esse último agora dele, né, o Rastilho, então é um grande amigo, grande músico, né? Então tive ele, o Bruno Buarque, que é do Barbatux, que é um grande músico que acompanha aí tantos artistas, crioulo, enfim, Elisa Sanson, produtor também, que tem um ótimo estúdio aqui em São Paulo, no Duca. Enfim, um grande figura, né? E aí comecei com essa base de grandes amigos, né? Isso para mim era bem importante, né? E eu fui trazendo coisas, né, a partir disso. Aí eu trouxe proveito, que para mim, assim, Proveta, eu fiz um disco do Proveta que eu acho um dos discos mais bonitos assim que eu conheço, que chama Tocando para o Interior. Quem quiser procurar esse disco, acho que também deve ter nas plataformas, chama Tocando para o Interior. É um dos discos mais lindos assim que é um disco que fala do coreto, né, da música de coreto, né, fala, né, mas é muito erudito, é um disco muito especial. E eu gravei esse disco, então quer dizer, vivenciei todo esse processo de gravação e me inspirou muito. Então, por quê? Aproveita, porque eu vivi isso com ele. Então, quer dizer, ele faz parte de uma história. Aí eu desenhei, eu fiz um desenho, um rascunho do que eu imaginava para a música e entreguei. Aproveita, eu quero. Aí ele assim, ficou muito feliz que ele tenha aceitado participar. Né? Aí as pessoas que chamam, o coro que faz, Sapopemba que entra, que é um grande mestre que hoje eu também produzi um disco dele recentemente. Você tem Jussara Marçal, que é minha grande parceira da barca. Então, aí você tem um coro de grandes amigos, né? Renata Marta, Paulo Padilha, Graça Reis, Rai Lídia, Suzana Salles, são grandes. Então, quer dizer, Marcelo Preto também participa. Então, se eu for somar todas as coisas, o Grupo Pongar, né, nessa faixa também entra o Grupo Pongar. Então, trouxe coisas, né, que realmente fizeram parte da minha vida. Então, o disco todo é pensado dessa maneira. Né? E Legal. ele é pensado como cinema. Então, você tem um começo e um fim. Então, é um disco que eu aconselho para quem for ouvir, tentar ouvir nesse processo de vivenciar a escuta, de vivenciar, porque eu, como músico, eu quis cuidar muito bem da sonoridade desse disco. É um disco realmente que eu sou muito feliz com. Chamei grandes parceiros. Não é, eu trabalho com mixagem, sou engenheiro de mixagem, sou engenheiro de masterização, mas eu fiz questão de ter um amigo, de ter um grande. Eu poderia ter feito isso, mas eu quis ter o Mosca, que é um grande, para mim, um cara que eu adoro, que mixa. Quis ter o Carlinhos Freitas masterizando o disco, que é para mim um dos master-chef aí da masterização. Fui buscar grandes técnicos. Eu poderia, né, eu sei fazer uma gravação de cordas, não, mas eu queria esse encontro. Então chamei o Homero Lotito para gravar cordas, que é para mim um dos assim, essa situação acústica é um dos melhores técnicos. Então, fiz questão de trazer essas pessoas para o disco, pessoas que realmente fizeram parte desse encontro. Claro que não é possível ter todas, né? Por exemplo, vocês, Dona Zefinha, seria uma pessoa, né? Mas eu fico pensando para os próximos discos, né? O que eu estou pensando no próximo disco para abarcar essas pessoas
que eu não pude trazer, mas que de uma certa forma são muito especiais, né, para essa história. Mas o disco conta essa história. Então, o disco é pensado dessa maneira. Sim. Pô, deu uma travadinha aqui. André, Mas eu estou te você ouvindo. deu uma excelente ideia aqui, que você, eu acho que você já estava fazendo, era um projeto que você já vinha desenvolvendo antes, que era a história da gente fazer uma apreciação, né, sonora do disco, né, de você sentar no lugar, botar um som legal, colocar o disco faixa por faixa e fazer uma audição do disco, né, e depois analisar, conversar. Isso é uma ideia que pode ser feita aqui na casa de teatro, de repente botar até você ao vivo para dar alguma contribuição sobre cada faixa, de como foi o processo. Uma ideia que o Márcio deixou aqui para a gente fazer. Eu vou achar o máximo fazer isso. Realmente, porque eu acho que tem uma coisa muito bacana assim que eu acho desse processo, né? Que quando eu lancei o disco, eu não lancei primeiramente fazendo shows. Fazer por ser um disco assim, um disco um pouco complicado de fazer um show. Na verdade, inclusive, o show de lançamento seria agora no dia de São João, né? Agora dia 24 agora, né? Depois de amanhã. Seria o lançamento do meu disco, né? Que já estava programado para lançar no Sesc, ia fazer em grande, mas infelizmente veio essa história da pandemia, mas eu não me assusto não com isso. Apesar de todos os danos, né, assim, das situações tão difíceis que o país está passando, não só pelo vírus, mas pelo verme que está circundando aí, né, e tanto essas dificuldades, porque eu acho que se tivesse uma atenção realmente mais cuidada, né, muita gente poderia ter sido, né, a gente está falando aí de e a gente ultrapassou 50 mil mortes, né? Eu acho que uma grande porcentagem dessas mortes poderiam ter sido evitadas se isso tivesse mais cuidado, né? Mas estou falando, mas infelizmente veio esse processo, né, da pandemia e adiou esse processo. Indo fazendo audições, já fiz em vários lugares, lá no Cariri, em Juazeiro do Norte, fiz Crato, eu fiz lá em Recife, fiz em Salvador, São Paulo, algumas cidades do interior, então eu estava já na 29ª audição. De Recife foi a 29ª audição. Então, mas é um processo muito interessante porque é uma provocação à escuta. As pessoas, de parar as pessoas para ouvir uma música e você fazer, com aquela música que você está ouvindo, qual o sentimento que aquilo te causou, né? Esse processo é um processo que nessas audições que eu fiz, eu tive assim respostas maravilhosas assim de experiência de processo. Nem digo que é com o meu disco especificamente, apesar que assim a provocação, o disco tem essa provocação de ter situações fortes, acho que de provocar sentimentos mesmo. Mas eu digo assim da experiência das pessoas fazerem isso, que é tão raro hoje em dia, né? Ainda mais numa situação Sim. coletiva, né? Onde se juntam as pessoas e as pessoas juntas ouvem, né, com uma boa qualidade de som, Eu né, lembro um que disco, né? até pouco tempo atrás, as pessoas, né, na época do boom do vinil, as pessoas se reuniam nas casas um dos outros para tomar vinho e ouvir vinil, né, cara? Você botar um vinil na vitrola, olhar o vinil, apreciar a capa, tirar, colocar na vitrola, sentar todo mundo e ouvir aquela música ali, né? Então é uma prática de apreciação de uma obra de arte, né? Que é uma coisa que com essa digitalização, né, globalizada e exagerada, as pessoas perdem um pouco, né? Então esse processo que vocês propõem é muito interessante. É uma opção que a gente tem de acessar outras áreas do cérebro com o simples sentar e ouvir uma música de qualidade, né? Pois é, né? Hoje em dia a música está muito volátil, né? As pessoas ouvem às vezes 1 minuto de música e acham que já ouviu a música inteira, né? Sim, Outro dia a pessoa fala, não faça um vídeo mais de 1 minuto, quer dizer, não é à toa que o Instagram, por exemplo, só aceita vídeo de 1 minuto. Não faça um vídeo mais de 1 minuto, que senão ninguém vai ver. Não faça uma música mais de 3 minutos, que as pessoas não vão ouvir, né? Então, a música está muito volátil, né?
Mas isso não impede de a gente fazer, né? Eu acho que para mim não impede, né? Eu lancei um vídeo, aliás, fica todo mundo convidado a assistir um vídeo, né, que fala da música, que ele tem quase 10 minutos. Eu faço questão de fazer um vídeo de 10 minutos. Eu não preciso fazer um vídeo de um. Eu posso até para divulgar colocar um vídeo de um. Mas assim, eu faço questão de fazer do tamanho que ele tem que ser, né? Sim. Porque eu não preciso atingir todo mundo. Eu não tenho nem essa pretensão de querer atingir todo mundo. Eu quero atingir as pessoas que me cabem, as pessoas que vão acreditar naquilo, né? Eu não sou preocupado com quantidade, e sim com a qualidade, né? A mesma coisa em relação aos encontros, essa situação que nem eu tenho com vocês, né? Com a dona Zefia, né? É muito mais um encontro de qualidade do que a gente pensar de quantidade. Né? Para mim isso tem isso é muito mais importante assim, né? Pelo menos toda a minha história de vida eu sempre me pautei pela qualidade e nunca pela quantidade, sabe? Então isso Nossa. é uma busca que às vezes é um trabalho um pouco meio de formiguinha, sabe? Sim. Não é, é um trabalho um pouco de formiguinha, não é tanto um processo de disparar aí para 10 mil, 20 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, não. É um a um, sabe? É 2 a 2, é 10 por, sabe? É uma relação. Eu adoro fazer essas audições, né? Não importa se tem, eu já fiz audições incríveis com 5 pessoas, entendeu? Tinham 5 pessoas e foi realmente um momento muito especial vivido ali. E não é porque você tem vivendo um momento especial com 5 pessoas que é menos importante do que viver um momento especial com 200, entendeu? Sim. Ou com 1.000 pessoas, ou seja com 5 mil, entendeu? Então eu já tive em show, já vivenciei momentos muito especiais com 5 mil pessoas e com 5 pessoas. Então eu não tenho para mim não existe uma diferença, né, de importância, né, sendo um momento especial, não importante seja 5 ou 5 mil. Legal. André, a gente está chegando no finalzinho, tem aqui 2 minutos para a gente Ah, que encerrar e pena. para deixar a live salva. Vai ficar salva aqui no perfil da Dona Zefinha, para depois se você quiser indicar para outras pessoas a conversa também, para quem não conseguiu assistir. Quero agradecer aí sua disponibilidade, sempre um aprendizado, boa conversa, agradeço pelo tempo disponibilizado aí para a gente. Foi um prazer, viu, André? Um grande abraço, Ah, tudo de bom. eu que A agradeço. gente se encontra E muita logo. saudade aí de você, do Orlândio, né, da Tamiri, do Samuel, do Orlândio, da Joélia, enfim, de todo do Márcio, do Paulo, enfim, turma boa demais, que tem é, tenho assim um prazer muito grande de estar junto e logo a gente vai estar fazendo mais coisas junto. Tenho muita vontade de voltar a fazer coisas junto. Isso eu acho que não faltará a oportunidade de a gente fazer isso, sabe? Muito feliz aí desse encontro e uma das principais coisas que eu trago do Ceará, assim, da minha vivência do Ceará, tanto quando eu morei no Cariri quanto em Fortaleza, das principais riquezas que eu trouxe desse encontro foi com vocês. Então, para mim, é muito especial e agradeço todo mundo que está participando aí, assistindo. E valeu, hein? E até já, né? Até já, com certeza. Um abraço na Vanessa, viu? Lembrança para ela. Pode deixar. Abraço aqui, ó. Abraço para todo mundo aí. Valeu, André. Tchau, um abraço. Ah, Então é isso, gente. Mais uma live. Aguardem os próximos capítulos. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que ficou. E até a próxima. Fique ligado aí nas redes sociais da Dona Zefinha, que tem mais novidade aí pra frente. Tchau, um abraço.